cirurgia plástica é um instrumento para a busca da felicidade. Toda vez que nós temos uma maior harmonia entre corpo e mente, nós temos uma pessoa feliz. Pequenos defeitos que nós herdamos quando nascemos, como uma orelha de abano, um nariz adunco, uma mama que não tenha se desenvolvido de forma apropriada, assim como outros pequenos defeitos que vamos ganhando com o envelhecimento, rugas, sobras de pele, gorduras mal localizadas, são todos possíveis de serem melhorados pela cirurgia plástica. Importante lembrar, quando você quiser fazer uma cirurgia plástica, procure um médico que tenha 6 anos de medicina, 3 anos de cirurgia geral, mais 3 anos de cirurgia plástica, que seja reconhecido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e que seja reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina. As crianças do Lar Santo Antônio dos Excepcionais possuem inúmeras necessidades especiais. Medicamentos, fisioterapia, aparelhos, exames. Mas, sem dúvida, a maior necessidade destas crianças é a solidariedade. Estenda sua mão. A esperança de dezenas de crianças está no seu gesto. Em momentos especiais de nossas vidas, nos emocionamos, sorrimos, choramos, temos alegria e estamos sempre perto das pessoas que amamos. E essas emoções merecem ser guardadas para sempre. A Foto Delvaux faz isso desde 1950, oferecendo serviços fotográficos completos e aliando tecnologia, tradição e qualidade, transformamos suas emoções em momentos inesquecíveis. Foto Delvaux, fone 3224-4206. Papai, você pode ler uma historinha pra mim? Filhinha, o papai tá muito cansado. Pede pra mamãe. Mãe, pede pro papai ler uma historinha pra mim. Nunca é tarde para você pensar na família. Da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias. Nós estamos falando com o Dr. Sérgio, que é oftalmologista, e a Ana, no intervalo, me pediu para lembrar vocês que quem quiser mais informação, telefone e ver os nossos programas que já foram gravados e apresentados, estão todos no site do programa, tá? www.programavivamais.com.br. Então, se você quer assistir algum programa que já passou, você tem um programa gravado ali com o nome dos profissionais que já vieram aqui, com o endereço, e normalmente a gente toma muito cuidado, tá? Eu não estou dizendo que não existem outros profissionais bons, não é esse o ponto, mas nós tomamos muito cuidado de quando trazemos alguém aqui, de trazer alguém como o Dr. Sérgio, que tem mestrado, tem doutorado, que trabalha na área, que não tem aquela história que a gente está comentando agora no intervalo, eu escutei o fulano falar, não, escutei o fulano falar. Para médico é péssimo, pessoal. Eu escutei o doutor fulano escutou que o doutor ciclano falou. Médico não pode escutar falar. Escutei falar é aquela história, não sei nada de oftalmologia, escutei falar que não dá para usar óculos. Escutei falar, onde é que o senhor leu? Meu doutor, onde é que está publicado o trabalho? Então, o nosso cuidado aqui, Ana, é esse aí, é sempre trazer profissional que realmente trabalha na área, que trabalha com literatura médica, não é literatura leiga, que saiu na revista tal, que não sei o que faz mal, porque escutou o doutor tal que vai para a televisão, que escutou o outro doutor falar, o que eu já escutei de porcaria desde que eu me formei até agora, né? Agora, onde é que está publicado isso aí? O médico tem que trabalhar assim, onde é que está publicado, qual é a especialidade que ele fez, qual é o curso que ele fez, isso aí é reconhecido pelo MEC, não é? O que ele está fazendo na clínica profissional dele, tem respaldo do Conselho Federal de Medicina ou não? Né? Escutei falar, é papo de comadre. Bom, vamos voltar. Criança. Vamos voltar para o que eu tinha perguntado para o Sérgio, que a minha netinha, ela estava começando com 2 aninhos, já é uma coisa que eu, como médico, tinha me passado despercebido. E a mãe que está fazendo medicina diz, pai, de vez em quando eu noto que ela está ficando mais vesguinha e tal. Tu tinha dito que isso não é normal nunca, né?
Exatamente. Estrabismo, ou seja, desvio na criança não é normal. O que é normal é uma falta de paralelismo, né, dos dois olhos até os 6 meses, porque ela está desenvolvendo a musculatura, mas se está constantemente desviado, alguma coisa está errada. Existem várias causas desse desvio, desse estrabismo. Uma é essa que você tinha citado, ou seja, grau de hipermetropia ou de miopia. É mais comum a hipermetropia, porque a hipermetropia geralmente é um olho pequeno. E aí, deixa eu voltar aqui para o olhinho de novo. Então, se o olho é pequeno, a luz ela não vai se focar onde deveria focar na retina, vai se focar mais para trás, né? Vai ficar fora de foco. O que acontece? A gente tem um músculo dentro do olho, o músculo ciliar, que consegue contrair para puxar esse foco para a retina. Essa contração muscular vai fazer com que a criança enxergue melhor, vai contrapor a hipermetropia, só que essa contratura muscular pode fazer com que o olho desvie. Que são essas ranhuras aí nas laterais? Essas ranhuras nas laterais são os músculos que fazem com que o olho se mexa para um lado, para o outro, para cima e para baixo. Não é o músculo interno aquele que consegue corrigir, compensar a hipermetropia. Então a criança que tem uma hipermetropia alta, ela não vai reclamar de dor de cabeça como o adulto. O adulto reclama de dor de cabeça, reclama que não enxerga muito bem. Essa musculatura que é involuntária, ela vai contrair para compensar a hipermetropia, só que, consequentemente, o olho pode desviar. O míope pode acontecer isso, só que o músculo relaxa o máximo possível para corrigir a miopia e não consegue corrigir. Então, a criança míope ela vai ficar enxergando tudo borrado. Pode, eventualmente, acontecer um estrabismo para fora também na criança míope. Mas, às vezes a gente se surpreende, examina uma criança com meses de vida ou poucos anos e tem um grau, 6, 8 graus de hipermetropia e a criança não sente nada. A minha netinha estava com 8 de um lado e 9 do outro. Exatamente. Aí a gente dava assim... iPhone, iPad, desde o primeiro ano de vida. Eu confesso que eu não acreditei no primeiro diagnóstico, feio, né? Mas eu não acreditei porque eu disse assim, não é possível. Ela mexia no iPhone com uma facilidade, no iPad com uma facilidade, como é que ela não enxergava? Todos nós nascemos hipermétropes, com raras exceções, a não ser o que nasce míope, né? Mas o paciente, a pessoa que não usa óculos, nasceu hipermétrope, o músculo esse vai compensando e com o crescimento a hipermetropia vai diminuindo. Então a tua netinha que tem 8, 9 hoje, quando ela for adolescente, vai ter metade mais ou menos, porque é um processo normal da hipermetropia ir reduzindo. Ao contrário, ela não vai aumentar. Então. Não vai aumentar. A hipermetropia dificilmente aumenta, geralmente diminui. Ao contrário da miopia. A miopia, a imagem se forma antes da retina. Antes da retina. E à medida que a pessoa vai crescendo, o olho vai crescendo e a miopia vai aumentando. Né? Porque o olho míope já é um olho grande. A criança vai crescendo, o olho vai continuar crescendo e aí a miopia aumenta. Diferente da hipermetropia, que é um olho pequeno, com o crescimento da pessoa, então a hipermetropia vai diminuindo. Então tem que ser examinada precocemente, né, com meses de vida, e tem que receitar óculos, mesmo sendo um grau alto. Né? E tem casos de crianças que têm esse grau alto e não tem estrabismo. O músculo ele compensa a hipermetropia, mas não consegue, não chega ao ponto de desviar, de provocar estrabismo. Tem outras crianças também que o primeiro sinal é o olho desviado, aí tu vai investigar, ou é uma catarata congênita, que pode acontecer, a criança nasceu com aquele cristalino opaco, ou tem um grau alto de hipermetropia e pela contratura muscular o olho desvia. Então, isso aí tem que ser tratado precocemente. Em qual tipo de todo oftalmologista tem de criança ou existe o pediatra, que em odontologia existe o odontopediatra? Existe o oftalmologista pediátrico, sim. Existe uma subespecialidade chamada oftalmopediatria, mas todo oftalmologista, mesmo que não faça oftalmopediatria, tem condições tranquilamente de examinar uma criança e saber se tem hipermetropia, se tem uma catarata congênita, se tem o estrabismo. E aí vai encaminhar para o oftalmopediatra ou não, dependendo do caso. Se for uma receita de óculos, não precisa encaminhar para o oftalmopediatra. Ele mesmo pode acompanhar, por exemplo. O que eu achei muito engraçado é porque, assim, primeiro que a gente estranhou porque ela mexia. As crianças hoje em dia, a gente vê na televisão e acha que é mentira, né? Eu vi num programa de televisão esses tempos, saiu uma criança assim, tô fazendo um download, né? Não, mas ela fala para mim, tô baixando. Tô baixando. E ela baixa tudo no iPad, ela 2 anos. Mexia em tudo, né? E assim, o interessante, eu pensei, bom, agora vai ser uma dificuldade botar o óculos, né? Porque, óculos, é aquilo que eu estava te dizendo no intervalo, a mim me incomoda. Criança tolera muito mais fácil que o adulto. E como ela está enxergando melhor, claro, não tem problema nenhum. Quer dizer, ela
usa o óculos sem o menor problema. A adaptação na criança é muito mais fácil. Num primeiro momento, os primeiros dias que ela botou o óculos, ela fazia assim para enxergar longe. Eu me lembro que na igreja ela baixava o óculos para ver quem estava lá atrás. Pelo costume, É? pelo hábito. Depois Aí passa a agora enxergar ela melhor. agora tá Até usando o dedinho no meio, né, para não botar na Quase. lente. Mas é isso aí. Quer dizer, o ideal seria, então, até os 6 meses de vida, porque hoje em dia os pediatras estão mandando para fono, para ver o otorrino, para ver o ouvido e tal, mas eu me lembro que no oftalmo ela não tinha ido, Mas não. tem que mandar, mas muitos já estão mandando. Hoje já estão mandando. Tem que ser de rotina. Para pacientezinha que com o crescimento, tá? Ela sofre uma diminuição. Por exemplo, a minha netinha, ela está com 8 de um lado ou 9 do outro. Mesmo que isso vá para metade, ela vai continuar com uma deficiência visual. Uhum. Isso se corrige de alguma outra forma hoje? Se corrige com lentes de contato. Aí, normalmente, na adolescência, dá para usar lente de contato nessa faixa etária, mas a gente costuma adaptar lente de contato quando a pessoa já tem condições do manuseio, né, já tem noção dos cuidados de higiene da lente de contato, porque a lente de contato é um corpo estranho. Por melhor que seja, tem o risco de contaminar, então ela tem que ter um pouco mais de noção. Claro, tem crianças, por exemplo, que têm um grau muito alto e aí o óculos, não só por motivos estéticos, mas por motivos funcionais, não vai dar uma qualidade de visão muito boa. Uma lente muito grossa, chamado fundo de garrafa, dá uma qualidade inferior que uma lente de contato. Então, às vezes, a gente adapta lentes de contato numa criança menor. Mas se não, de rotina, depois dos 10, 12 anos. E existe a cirurgia também, que normalmente a gente reserva para quando o grau já estabilizou. Geralmente ao redor dos 18, 20 anos de idade, que se pode fazer a cirurgia corretiva, a cirurgia refrativa, de miopia, de astigmatismo ou de hipermetropia. Como é que é feita a cirurgia? A minha filha fez, a Ana Carolina usava óculos, com 20 anos ela fez. Com o Sérgio, está perfeita. E tu Você também fez? Eu também fiz, eu fiz, meu marido fez. E depois nós vamos fazer um próximo programa, você não perca, para a gente falar de cirurgia para presbiopia. Presbiopia. Presbiopia, para quem enxerga, já tem como ajudar a resolver isso. Em muitos casos tem. A gente não precisa mais usar óculos, já pensou? Vista cansado é aquele que o bracinho fica curto, né? Isso. Porra, o meu já está tão curto que eu não enxergo, mas nem botando lá longe agora. Aquele mesmo músculo que eu falei que na criança é forte, que compensa a hipermetropia, depois dos 40, 45 anos de idade, ele vai relaxando. E aí o braço vai ficando curto. Mas voltando à correção da miopia, astigmatismo e hipermetropia, lembra que eu mencionei que o míope, por exemplo, tem um olho grande. Eu não tenho como mexer no tamanho do olho. E o hipermétrope tem um olho pequeno. Então a gente consegue mexer na curvatura da córnea, que é essa primeira lente aqui que a gente tem no olho, né? Então essa primeira lente, se a gente conseguir mudar a curvatura, a gente vai mudar o foco. E a gente consegue hoje já há 20 anos, mudar de maneira bastante precisa e bastante segura a curvatura da córnea para corrigir graus de miopia, astigmatismo e hipermetropia, utilizando um laser chamado Excimer Laser. O Excimer Laser ele remodela a curvatura da córnea, diferente daquela primeira cirurgia de miopia que surgiu na década de 70, que era com cortes, se faziam cortes aqui na córnea com bisturi de diamante, que corrigia a miopia, mudava a curvatura da córnea, mas os riscos eram maiores, as complicações eram maiores. Hoje, com o laser, os riscos são praticamente inexistentes, né? As complicações raríssimas e a precisão é muito grande. Só para vocês terem uma ideia, os Excimer Lasers que nós utilizamos hoje têm uma precisão de 1 micra, ou seja, 1 milésimo de milímetro. É uma precisão bastante grande. E os lasers hoje são programados não só de acordo com o grau da pessoa, são programados de acordo com o grau e de acordo com características próprias daquele olho, da curvatura da córnea. Tem um exame que a gente faz, que é como se fosse tomar uma impressão digital daquela córnea. E aí esses dados, mais o grau do paciente, nós levamos para o laser e aí programamos a cirurgia. Então, a previsibilidade, a precisão ficou muito grande. Então, resumidamente, é isso que nós corrigimos graus. Contraindicação para essa cirurgia, tem alguma? Tem. Se o paciente, por exemplo, tem uma córnea que não tem uma curvatura ou uma espessura adequadas, se o grau ainda não parou de estabilizar, se o paciente tem uma doença reumatológica significativa que provoca um olho seco significativo, também está contraindicado, porque a lágrima é fundamental para a cicatrização. Então, o paciente que tem um olho seco importante, e doenças reumáticas são causas de olho seco. Então tem que fazer uma avaliação oftalmológica para ver se está indicado ou não. E tem casos de graus muito altos que o laser também não consegue corrigir muito bem. Aí a gente opta por implantar uma lente. Então, por exemplo, paciente que tem 15 graus de miopia, né? Não é muito comum, mas existem casos assim.
Então a nossa preferência, ao invés de fazer o laser aqui, é implantar uma lente dentro do olho. Né? Nesse Aí tu espaço, tira essa lentezinha, não? Nem sempre. Às vezes a gente remove essa lente para substituir por outra e às vezes nós implantamos uma nesse espaço aqui, entre a córnea e o cristalino, onde tem o humor aquoso. Né? Então tem alguns exames que nós fazemos para ver qual é a técnica mais adequada. Mas é muito raro nós não conseguirmos corrigir o grau, a não ser que o paciente tenha uma doença na córnea, por exemplo, que proíba, né, que contraindique a cirurgia. Senão, na maioria das vezes é possível. E é uma cirurgia com laser também, de novo, anestesia local, ambulatorial, sem dor. Ai, maravilhosa. Sem eu me lembro que eu fiz no dia seguinte, eu estava enxergando tudo direitinho, sem óculos. Quanto tempo de cirurgia? Segundos? Minutos? O tempo de aplicação do laser é segundos, é 20 a 30 segundos, e olhe lá. O que demora é colocar a gota anestésica. E abrir o olho com o aparelhinho que a gente usa, o paciente se posicionar embaixo do laser, é 5 minutos cada olho, mais ou menos. Né? O laser evoluiu muito, é bastante rápido. E absolutamente indolor, a recuperação rápida. É uma alegria, não dói nada, a gente sai de lá e assim, está enxergando tudo. Quando eu fiz há uns 12 anos atrás, já estava maravilhoso. Hoje em dia deve estar ainda, 12 anos depois, ainda melhor. As coisas estão evoluindo, mas a técnica é a mesma, o procedimento é bem semelhante. Dessas cirurgias, dessas doenças em que o paciente tem dificuldade para enxergar e tem que usar óculos hoje em dia, praticamente todas podem ser resolvidas. 90% a 95% dos casos nós conseguimos resolver com cirurgia. É raro nós não conseguirmos. Tem uma doença na córnea, em que a córnea, ao invés de redonda, ela fica com o formato de um cone. Nós chamamos de ceratocone, ela fica deformada. Aí sim, existem outras cirurgias para ceratocone, mas não essa especificamente. Quer dizer, dá para melhorar bastante a qualidade de visão do paciente com ceratocone, mas às vezes ele tem que continuar usando óculos ou lente de contato. É a ceratocone que tem que usar lente dura? O ceratocone até alguns anos atrás era só dura, hoje já mudou também. Ceratocone, hoje existem lentes gelatinosas para ceratocone. Existe uma cirurgia em que nós colocamos um anel na córnea para reduzir essa deformação. Né? Uma cirurgia, é um colega brasileiro até de Belo Horizonte que desenvolveu essa cirurgia. E aí a pessoa pode voltar a enxergar sem a lente? Em alguns casos sim, em outros ainda tem que usar lente, mas aí pode passar a usar uma lente gelatinosa, que é muito mais confortável. Né? Então teve uma evolução grande também no tratamento dessa doença do ceratocone. Eu acho que nós ainda vamos voltar em outro programa com o Dr. Sérgio. Você não tem perca, muita daqui coisa 2 semanas está o Dr. Sérgio de novo. Não esgotou, mas para você que está assistindo, acho que fica o aviso que a gente sempre dá aqui, né? Escutei falar, pessoal, não é conversa